Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Já peço para você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho, que isso é importante, ajuda a gente a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube. E claro, compartilhe o vídeo também nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, de Telegram, que isso ajuda bastante também no crescimento do canal. Hoje eu vim trazer um tema interessante aqui. Eu vi uma discussão num grupo de WhatsApp, né? Falando sobre a performance do Pedro Raul no campeonato não, lá nos amistosos, né, nos Estados Unidos, né, uns defendendo, outros criticando ao extremo porque não fez gol, né, esse tipo de coisa. Eu achei esse tema interessante e vim trazer aqui para o canal para saber a opinião de vocês e, claro, dar a minha opinião a respeito deste jogador Pedro Raul. Então, o que acontece? O Pedro Raul ele veio ele veio com uma contratação de peso, né? Fruto da temporada passada que ele fez aí no Goiás, né? Foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, ficando atrás apenas do Germancano, que passou aqui pelo Vasco. Né? Então foi um jogador que ele se valorizou, né, no Brasil e teve diversas propostas, né? E o Vasco acabou, com o poder de investimento da SAF, acabou contratando um jogador, né? E trazendo para o Vasco, né? E a gente sabe que esse ambiente vascaíno ele está um pouco contaminado, né, por essa questão, tudo que envolveu desde 2020 para frente, SAF sim, SAF não. Então, os debates estão contaminados. Então, há uma tendência a supervalorizar algo positivo ou negativo, né, justamente por causa dessa contaminação. Então, logo quando o Pedro Raul foi contratado, né, houve aquele endeusamento ao jogador. Ah, quanto tempo o Vasco não contratava um jogador desse porte, né? Quanto tempo que o Vasco não contrata o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro? Claro que isso não deixa de ser uma verdade. O Vasco há muito tempo não traz um jogador, né, que tenha performado bem assim, né, no seu clube anterior, mas a gente vem de um longo período aí de baixa, né, entre os piores períodos da nossa história, se não o pior, acredito que seja o pior período da nossa história, haja visto que nós ficamos na Série B em 2021, e quando você vê essa mudança assim, a tendência é todo mundo se animar. Mas voltando aqui ao caso do Pedro Raul. O Pedro Raul ele tem uma característica, né, intrínseca dele, que é um jogador que ele precisa ser alimentado, pelo menos na minha opinião. Ele vai precisar ser alimentado para poder produzir. O que é ser alimentado? É o time, quando estiver na sua fase ofensiva, na construção de jogadas, buscar o jogador dentro da área ou fora da área, ou seja, colocá-lo em condições de finalizar. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não vi tanta mobilidade de jogador para jogar entre linhas, por exemplo, ao invés de ele se infiltrar entre os zagueiros, ele sai para a intermediária, para de repente puxar a marcação de um zagueiro e abrir espaço para a penetração de um outro jogador como elemento surpresa, né? Mas fora da área eu não vi tanta mobilidade dele. Claro que ele tem um porte físico, é um jogador de mais de 1,90 m, então pode ajudar bastante, né, na bola aérea. Por exemplo, quando o Vasco estiver sendo pressionado na sua saída de bola, tiver que fazer a bola longa, você faz a bola longa nele, ele ganha essa primeira bola, né? Ou então você dá a bola por baixo para ele fazer o pivô e prender a bola, né? E dar tempo das linhas do Vasco se aproximarem para a construção de jogadas. Então, assim, ele é um bom jogador, tá? Mas tem essa questão da característica dele, intrínseca, né, que ele vai precisar ser alimentado para fazer gols. E aí que está o grande problema. Não tem como, na minha visão, criticá-lo, né, por causa desses dois amistosos. Por quê? Porque o time do Vasco ainda não está completo. O time do Vasco foi para jogar, por exemplo, a escalação contra o River Plate, foram 6 oriundos da Série B. Né? Então, se você tem 6 jogadores oriundos da Série B e tivemos extremas dificuldades para conquistar o acesso na Série B, a gente traz os problemas que nós tivemos na temporada passada na Série B para o amistoso. E não foi diferente. O Vasco teve, por mais que teve aqueles 20 minutos iniciais contra o River Plate, até surpreendeu muita gente, né? Apresentou um futebol diferente do que vinha apresentando na Série B. Né? Muito passa pela pressão, né, pós-perda de bola, pressão no homem da bola, coisa que o Vasco não fazia no ano passado e tentou fazer contra o River Plate e contra o Inter Miami também num nível de agressividade menor. Né? Então, mas no geral,
o Vasco teve problemas de construção de jogada, né? Fora que o jogador está chegando agora, então ele precisa de um tempo, né, para se adaptar ao clube, para se adaptar ao modelo de jogo que está sendo implantado, né, para os jogadores que estão jogando do lado dele entender qual a movimentação dele sem a bola e com a bola. Por exemplo, teve um lance no jogo contra o Inter de Miami que o Nenê deu um passe por baixo para ele entre os zagueiros, um passe à frente para ele disputar corrida com os zagueiros. E aí complica, né? Aqui está um pouquinho calor, né? Por isso que eu estou limpando o suor, mas liga não. Então o que acontece? Então deu um passe por baixo para ele, né? E ele teve extrema dificuldade de ganhar na velocidade. Isso aí, os meias do Vasco, os pontas, né? Quem está vendo de trás vai entender essa movimentação dele com o tempo. Por exemplo, no jogo contra o River Plate mesmo, o Gabriel pegou uma bola sozinho pela direita e ele sozinho posicionado, levantando o braço do Gabriel Peck cruzar, o Gabriel Peck baixou a cabeça, não cruzou e tentou finalizar. E com ele sozinho. Já numa outra situação, o Gabriel Peck levantou a cabeça e cruzou para o Eric Marcos, que tentou de cabeça e quase fez o gol. Então, assim, os jogadores do Vasco de frente, eles vão precisar entender, né, a forma que o Pedro Raul joga e ajudar o jogador. Ajudar o jogador. Né? Naquele momento ali de tomada de decisão, vai ter que buscar o jogador. Porque ele faz gol. Né? Ele fez muitos gols no time do Goiás, um time não tão qualificado assim, um time limitado, mas o time do Goiás jogava em função dele. Né? Jogava em função dele. Para jogar em função do jogador, as tomadas de decisão tem que ser buscando sempre o jogador. Né? Será que no Vasco vai ser assim? Nós temos jogadores, pelo menos até agora, né? Analisando os amistosos, temos jogadores com sérios problemas de tomada de decisão. Por exemplo, Gabriel Peck, Vinícius, o próprio Figueiredo em algumas situações. Né? E aí, será que os jogadores do Vasco vão entender essa necessidade do Pedro Raul de ser alimentado? Isso tudo tem que ser analisado. Então, na minha humilde opinião, não tem condições ainda de criticar o jogador. Né? Vamos dar tempo ao tempo. Ele é um bom jogador que tem tudo para se encaixar aí no esquema, né, de jogo aí do Vasco, no modelo de jogo que está sendo implantado pelo treinador. E vamos torcer para que ele se encaixe o mais rápido possível, né, e que possa dar muita alegria para a torcida do Vasco aí com muitos gols. Né? Mas tem que esperar um pouquinho. Tá? Essa é a minha humilde opinião. Né? Essas dificuldades iniciais que o Pedro Raul está tendo, elas são normais. Tá? Elas são normais na minha visão. Elas são normais até porque o time ainda está em construção e vai mudar muita coisa ainda. E vocês, o que vocês acharam da performance do Pedro Raul nesses dois amistosos? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscrevam no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!